Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcos André e hoje nós vamos falar a respeito de aonde nasce a obediência. Em Romanos, no capítulo 7, no verso 22 ao verso 25, vai dizer assim: Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Eu estava meditando esses dias nesse texto e pensando, um pouquinho do que ele tem falado, do que ele tem mostrado para nós, na verdade para mim, e o que ele pode trazer para nós. Eu entendi que nesse texto a gente pode olhar para obediência e para desobediência. Paulo fala que dentro dele existe duas coisas acontecendo. A primeira coisa é que quando ele se sujeita à lei de Deus, ou ele se sujeita a Deus, aqui ele está falando da lei de Deus, mas não da lei como a lei do Antigo Testamento, a qual homens tentaram cumpri-la, mas não conseguiram. A lei como trazida para nós como uma obrigação, mas ele está falando da lei como um prazer de viver em Deus, mas por meio do Espírito de Deus. Ele está mostrando para nós que depois que ele morre para o mundo, depois que renasce o Espírito de Deus nele, a partir do novo nascimento, quando ele inicia sua caminhada, sua vida com Jesus, o Espírito de Deus é recriado nele. Então Paulo, ele passa a viver a lei de Deus, mas a lei de Deus na obediência por meio do Espírito. É uma obediência a qual não é ele que gerou, mas o Espírito gerou nele. Então agora ele consegue obedecer a Deus, obedecer aquilo que Deus traz para ele. Ele consegue olhar para os mandamentos de Deus não como algo que é pesado, mas ele começa a olhar para os mandamentos de Deus como algo que é prazeroso de se cumprir. Ele começa a sentir prazer na lei de Deus. Mas ao mesmo tempo também ele diz de outra lei que ele encontra nele, que é a lei que coloca ele como escravo da carne. Aqui ele está dizendo da lei da desobediência. Existe a lei da obediência e a lei da desobediência. A lei da desobediência é obedecer à carne, obedecer aos comandos dela, aquilo que ela está pedindo para você fazer. Então ele diz que ele encontra isso, e essa lei da desobediência, a lei da carne, torna ele escravo do pecado. E se a gente for olhar em Tiago, no capítulo 1, vai dizer que o homem ele é atraído pelos seus próprios desejos. E a partir dos seus próprios desejos, quando ele é atraído por esses desejos, então ele pega esses desejos, ele começa a viver esses desejos, acontece algo com ele. Ele gera a partir desses desejos o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a desobediência. Viver na lei da desobediência gera morte. Mas a lei da obediência, que é a partir do Espírito de Deus, que é uma vida do Espírito de Deus, gera em nós vida. E é a vida de Deus. Por isso que Paulo fala que ele tem prazer nessa lei. E ela nasce nele, mediante o Espírito. E a obediência, a qual muitos têm dificuldade de ter em relação a Deus, só nasce por meio do Espírito. Só nasce naqueles que têm vida no Espírito. Naqueles que buscam ter vida no Espírito. Naqueles que alimentam o Espírito. Naqueles que leem a palavra diariamente. Naqueles que oram diariamente. Naqueles que fazem jejum. Naqueles que destronam com a carne e não obedecem a ela, mas obedecem ao Espírito de Deus, que está aqui, habita, mora dentro de nós.
mora dentro de cada ser humano que aceitou a Jesus, que iniciou uma caminhada com Jesus, que agora está vivendo com Jesus e que deseja cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, que deseja andar segundo a vontade de Deus. Esses têm o Espírito de Deus e nesse Espírito tem a obediência a qual gera prazer na lei de Deus, prazer nas coisas de Deus. Por isso que um homem que está caminhando com Deus, a partir do Espírito, ele tem fácil acesso ao arrependimento quando ele peca. Agora, alguém que não liga mais para Deus, não está mais caminhando com Deus, que vive segundo a desobediência, quando ele peca, ele não está nem aí. Ele não liga para isso. Para ele, pouco se importa. Por quê? Porque ele não vive debaixo da lei da obediência por meio do Espírito. E o Espírito, ele se entristece na desobediência, mas ele se alegra na obediência. A alegria que nós sentimos no nosso espírito é por causa da obediência. É porque ele está gerando em nós obediência. Existe prazer na obediência a Deus. E muitas pessoas, por serem desobedientes, não têm essa alegria. Mas tem muitas pessoas que estão obedientes, obedecendo a lei de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo aquilo que o Espírito está gerando na vida delas. E ela sente grandemente alegria em Deus. Ela sente grandemente prazer em Deus. Elas não precisam viver uma vida de pecado para sentir prazer. Simplesmente por elas obedecerem, andarem, caminharem com Deus, viverem com Deus, elas sentem prazer e alegria nele. E é isso que eu quero falar para você. Cara, quando a obediência de Deus nasce por meio do Espírito em você, você tem prazer em Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus. Davi fala nos Salmos, no Salmos 1, no verso 3, que existe prazer na palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, no verso 3. E é isso que Deus quer que a gente busque nele, prazer na lei dele, prazer nas coisas dele. Mas por meio da obediência, que nasce no Espírito de Deus em nós. Se você hoje tem o Espírito de Deus dentro de você, você precisa fortalecer o Espírito de Deus, para que você seja extremamente obediente à palavra de Deus, obediente àquilo que Deus está gerando na sua vida, para que você viva o prazer em Deus, para que você viva o privilégio de andar e caminhar com Ele em obediência. A obediência nasce no Espírito de Deus. E é isso que nós precisamos entender. E Paulo nos ensina isso em Romanos, no capítulo 7, do verso 22 ao 25. Reflita nisso, fica com esse vídeo. Até mais, tchau, tchau. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.